Quando se fala em container que cai no mar, a gente logo pensa, né? O embarque on deck, né? Ou seja, naquelas últimas pilhas, e embarque under deck. Quando se trata de carga projeto, a gente sempre procura garantir o embarque under deck. Porque, voltando à questão dos gray zones, aí, das questões duvidosas, muitas vezes a carga que está on deck, dependendo da cláusula que o armador alegue para que a carga caia ao mar, né, você não tem cobertura de seguro. Olá, amigos do Capital Projects Podcast, eu sou o André Schoma, estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. Voltamos à nossa série de entrevistas aqui no canal. Eu tinha gravado uma série lá no congresso do PMI Minas Gerais e desde então tenho feito alguns episódios aqui sozinho. E eu tenho o prazer de receber aqui hoje um especialista para falar de carga projeto, de logística internacional, que é algo que é parte de todo grande projeto e às vezes não precisa nem ser tão grande. Projeto que gira aí em torno de um equipamento importante, engenheirado fora, que precisa ser trazido até o ambiente do projeto, passa por desafios que nem sempre as empresas, as equipes estão preparadas para enfrentar. Então a ideia aqui hoje é esclarecer riscos e oportunidades nesse mercado. Eu tenho um grande prazer de receber aqui o Ezequiel Ventura. Ele é um especialista em logística integrada a partir do afretamento marítimo para projetos complexos de clientes globais. Já trabalhou com Dragados, SBM, Halliburton, Petrobras, TBG, Tequinte e várias outras. Já trabalhou em mais de 100 projetos de refinarias, gasodutos e portos, e nos últimos anos também tem se especializado em treinar e mentorar profissionais nessa área, visando o sucesso dessas operações tão complexas. Depois ele vai comentar um pouquinho mais aqui nessa jornada também de compartilhamento dessa experiência no momento de mercado que nós temos hoje no Brasil e da necessidade de ter profissionais com essa visão mais ampla, mais experiente nessa logística internacional para garantir o sucesso dos nossos projetos. Eu já mostrei aqui no canal a complexidade de uma operação de frete de um mega transformador no Nordeste. Foi lá no episódio 198 que eu conversei com o Theo Moraes, o gerente de transportes da Saraiva Equipamentos, que naquela época estava no meio de uma operação de transporte de um mega transformador lá na região. E nós discutimos os desafios, então, de levar a carga do porto até o projeto. E aqui com o Ezequiel a gente vai falar de todo o ciclo de vida de ponta a ponta, desde a decisão do fornecedor até a hora que a carga finalmente é entregue dentro do projeto, reduzindo aquele risco que sempre está nas planilhas e anais de risco dos projetos aí que precisam de equipamentos importados. Ezequiel, seja muito bem-vindo ao Capital Projects Podcast. Obrigado, Schoma. Obrigado pela oportunidade de poder estar conversando novamente com você. Eu acompanho sempre com muito interesse, sempre conteúdo de altíssima relevância, e é interessante você falar sobre a Saraiva, né? Porque, inclusive, nós participamos na importação dos equipamentos dos Estados Unidos para a Saraiva e para o estaleiro Atlântico Sul, né? E realmente, cada carga projeto é única. E esse case é um case muito importante, muito interessante, porque eram 2 equipamentos da Manitowoc, um para Saraiva e outro para o estaleiro Atlântico Sul. Inicialmente a gente ia embarcar, fazer uma logística conjunta, depois mudou por causa do cronograma, e isso reforça a máxima, né, de que cada carga projeto é única, porque mesmo tendo o mesmo ponto de origem, ex-works, mesmo tendo o mesmo porto de embarque e o mesmo destino, foram 2 operações completamente diferentes e cada um com o seu desafio. Então, mais uma vez, eu agradeço e estou à disposição aqui para entregar todo o conteúdo que possa facilitar, né, o dia a dia dos profissionais. Não, maravilha. Aquele case realmente foi bem interessante de contar aqui, porque a gente vê o nível de detalhe de uma operação tão grande como aquela, do momento que a carga sai do porto e vai até o projeto. E como eu falei na introdução, a nossa ideia aqui na conversa de hoje, a gente elevar isso a todo o ciclo de vida, porque na verdade o transporte grande ali na rodovia e até tinha uma questão de movimentação
das pessoas para ver o transformador, o pessoal fazer churrasquinho na beira da estrada para ver o transformador passar, virou um evento, né? E ele contou lá naquele episódio. E na verdade, todo esse trabalho, esse detalhamento, esse planejamento, a preocupação com os riscos, começa muito antes, lá quando você começa a encomendar o equipamento e depois tem todo o trabalho de garantir que ele chegue bem no projeto. Então, isso que eu quero explorar contigo para a gente ampliar essa visão, que não é apenas o transporte local, que já é bastante complexo, mas isso começa muito antes e tem que começar muito antes, é um dos pontos que eu vou querer explorar contigo. Mas para a gente começar, conte para mim aqui um resumo de como é que você começou nesse mercado e como é que teve contato com os grandes projetos no primeiro momento e também a tua trajetória até aqui. Perfeito. Tudo começa nos anos 90, quando estava se iniciando aqui no Brasil a atividade de agente de carga, o Freight Forwarder, que já é uma atividade estabelecida há muitas décadas na Europa, nos Estados Unidos, e estava dando os primeiros passos. O agente de carga é um prestador de serviços entre a companhia de navegação, o importador e o exportador. E lá pelos anos 92, 93, existia um guia marítimo, que era um material impresso que circulava no Comex, e tinha lá um anúncio de um armador de bandeira brasileira, de Gregório, onde ele falava, oferecia as saídas semanais dos Estados Unidos para o Brasil, e no título, no anúncio estava lá, cargas em containers, cargas ro-ro e cargas projeto. E eu estava com um profissional mais antigo, enfim, estava dando os primeiros passos, e eu já tinha uma ideia do que era a carga containerizada, já tinha uma ideia do que era a carga roll-on, roll-off, navios com rampa, e perguntei para ele, falei, olha, o que é uma carga projeto, né? E ele foi contundente, falou, olha, é algo muito complexo e que está fora do teu alcance, fica fora disso. Olha só, baita incentivo, hein? Foi um grande incentivo, aquilo despertou uma curiosidade enorme e é uma situação que se repete até hoje, eu percebo isso com os meus mentorados, essa reação, né? Porque realmente é uma área muito restrita e onde o conhecimento é muito fechado. Alguns meses depois eu já comecei a fechar algumas cargas ro-ro e comecei a fechar algumas cargas projeto menores, né, equipamentos de 20, 30, 40, 50 toneladas, mas que já faziam parte de um contexto maior. Né? Foi assim que eu fechei o embarque dos primeiros equipamentos para o gasoduto Brasil-Bolívia, que naquela época estava começando a acontecer e com o tempo se mostrou um dos projetos, um projeto grandioso, né? Que movimentou milhares de máquinas, principalmente Caterpillar em admissão temporária, e tubulações. Muito da logística difícil, né? Eu lembro de ver reportagem na época que tinha tubulações sendo levadas de helicóptero até frente de serviço, né? Sim, sim, porque era uma fronteira, né? Você imagina, milhares de quilômetros até chegar à Bolívia, passando por São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Realmente foi uma obra muito complexa. E nessa tentativa e erro, eu fui me aprimorando, fui aprendendo, fui entendendo. E atrás do gasoduto Brasil-Bolívia vieram as ampliações da refinaria de Paulínia, a refinaria Relan, São Francisco do Conde, na Bahia, e posteriormente a implantação da refinaria no complexo de Suape. E realmente foi uma curva de aprendizado muito grande. Após 10, 15 anos eu busquei uma pós-graduação em Direito Marítimo Internacional. Isso foi um grande acerto, porque mudou a minha perspectiva, o meu entendimento, e deixei de focar apenas no transporte marítimo em si, porque eu percebia muitas situações que ocorriam no cais do porto de embarque, ou até mesmo no cais do desembarque aqui no Brasil, que poderiam ser contornadas se fosse feito um trabalho prévio numa operação door-to-door, que é justamente o que você colocou, né? Como fazer o transporte rodoviário aqui no Brasil, envolve pesquisa, planejamento, licenças, percorrer realmente o trecho para entender quais são as limitações, muitas vezes passam por cidades, e aí acontecem essas situações
diferentes, né, do churrasquinho ali na beira da estrada, ou do mecânico que está lá acompanhando a linha de eixo, porque ele tem que fazer um trabalho preventivo, são equipamentos muito específicos. Isso. Não, muito bacana, né? A gente entender um pouquinho mais essa complexidade dessa operação e para a gente ir mergulhando um pouco mais no tema, né? Muita gente olha para um grande projeto e pensa mais na engenharia, no planejamento da obra, na dificuldade de montagem. O que que acontece nos bastidores dessa logística internacional que muitos profissionais normalmente não enxergam ou não dão a devida relevância mais cedo dentro do projeto para que você possa depois lidar com essas complexidades, as nuances e os riscos de toda a parte do transporte e da garantia da qualidade daquilo que você está trazendo. Sem dúvida, né? É importante você abordar esse aspecto, porque obviamente existe um aspecto econômico, né, nesse tipo de operação. Tem que existir uma tomada de preços, mas a situação ideal que eu vejo é quando quem está gerenciando o contrato procura um parceiro que eu acredito que a melhor opção seja um agente de cargas. Por quê? Porque o agente de cargas vai poder cotar com várias companhias de navegação e vai poder fazer a integração door to door. Tudo bem, isso está mudando. As companhias de navegação hoje elas estão cada vez mais dinâmicas e procuram oferecer esse serviço também. Mas no estágio de estudo de viabilidade, porque quando você está no estágio de estudo de viabilidade, você consegue projetar cenários. A partir do momento que você consegue projetar cenários, você consegue estar um passo à frente. Por quê? No caso do Brasil, né? Os terminais portuários, eles cobram armazenagem, período de armazenagem pode variar de 1 semana a 10 dias, sobre o valor da mercadoria. Então, abordando já a primeira dor, né, que é o orçamento. Não cumprir o orçamento. Como que você vai mitigar ou controlar esse risco com a operação em andamento, com a operação atrasada ou com deixando essa etapa na mão do fornecedor? Fica muito difícil, né? E você cair numa situação onde você vai ter 4, 5, 6 períodos de armazenagem, ou seja, 30 dias, 45 dias de armazenagem, podem comprometer o seu orçamento. Esse é o primeiro passo, né? Esse é o primeiro ponto de dor, né? O segundo ponto, aí entra a questão do prazo, né? Porque geralmente os grandes projetos têm datas limites e datas limites com multas pesadas. Não pesquisa, não planejamento pode gerar atrasos de 90 dias, 180 dias. Eu já vi isso acontecendo, né? Como isso vai impactar no projeto? Né? Como contornar isso? E eu já vou entrar, assim, acho que na maior dor de todas, né? Por exemplo, quando eu durante o projeto das estações de compressão de gás, a TBG, né, subsidiária na época da Petrobras, designou como fornecedor das turbinas uma subsidiária da Caterpillar em San Diego. E nós tivemos esse tempo de estudos preliminares, estudos de viabilidade. E isso fez uma mudança, isso possibilitou que a gente traçasse cenários diferentes e que a gerência do projeto pudesse fazer a melhor gestão para justamente mitigar o pior cenário, que eu até evito falar, mas são as avarias. As avarias resultam de atrasos, de estouro de orçamento, aí vira uma urgência. Quando vira uma urgência, parece que se alinham no espaço e no tempo 3 variáveis que parecem ser detalhes, no momento que não pode acontecer, e infelizmente resulta numa avaria de um equipamento que foi feito sobre medida. É um ponto bem sério, né? E assim, a gente fala bastante da questão desse tempo, você mesmo trouxe a dor aí do prazo. Normalmente, todo projeto, ou grande parte, né, dos projetos que precisam de
equipamentos de grande porte, equipamentos engenheirados, equipamentos bastante sensíveis, eles estão ligados em amarrações contratuais que têm um prazo normalmente bastante apertado e penalidades bastante significativas atreladas. Então, a pressão dentro desse ambiente é enorme. E você lida com várias variáveis, tanto a questão de partes envolvidas, porque você tem o fornecedor, você tem toda essa parte do transporte marítimo, tem o desembaraço na alfândega, que é outra dor de cabeça, etc., até depois o frete local para você levar até o projeto. E isso tudo, como a gente fala muito aqui no canal, precisa ser avaliado com bastante antecedência. Tanto que até, eu já, aqui para o público saber, né, eu já trouxe o Ezequiel, inclusive, para falar com alunos do GPI FEL, porque veja quanto é importante a gente começar a tratar esse tema muito cedo dentro do projeto, na hora que a gente está escolhendo o equipamento de processo, por exemplo. E a gente ainda vê tanto enrosco nesse fluxo, porque muitas vezes, na tentativa de conseguir ou tentar conseguir uma economia a mais na compra do equipamento, numa concorrência mais aberta, todo mundo sabe, ou quem já passou por isso sabe, que a gente acaba deixando definições da engenharia para mais tarde, porque a gente depende da engenharia do fornecedor, o famoso DF, para a gente fechar o nosso detalhamento e liberar para campo. Só que, muitas vezes, aquilo que eu consigo obter eventualmente de uma economia numa concorrência, mantendo mais fornecedores na briga até o último minuto, pode me levar a ter que fazer um ajuste dentro da minha engenharia e dentro do meu prazo para poder acomodar alguma característica diferente daquele equipamento. Tem equipamentos que são um pouco mais compactos, equipamentos que são maiores, equipamentos que vão precisar de uma base maior, outros nem tanto. Um que a entrada, a tubulação é de um lado, o outro é do outro. Então eu tenho falado muito com os meus alunos que muitas vezes é muito melhor para a empresa você já se comprometer com o fornecedor mais cedo, isso não afetando a governança, eu já chego lá, mas para te dar o nível de qualidade do design que você precisa para ter mais segurança em tudo aquilo que está no entorno daquele equipamento. E não deixar para o último minuto para eu tentar economizar 3, 4, 5% no custo do equipamento enquanto eu estou segurando a engenharia do projeto. A engenharia é um grande gargalo, eu já gravei aqui um episódio comentando que o atraso na engenharia detalhada ele é praticamente padrão nos projetos, não só aqui no Brasil, como fora também. E a gente acaba normalmente sofrendo com esse fato de deixar para muito tarde a formalização da compra do equipamento, ou seja, da escolha do fornecedor. E só para trazer também, então, um pouquinho mais que eu comentei da governança, eu posso fazer contratos onde eu estou primeiro contratando a engenharia do fornecedor e me comprometendo com ele, fechando com ele o valor, mas eu me comprometo com a compra a partir da hora que o projeto for aprovado, para não furar a minha governança e não entrar num fast tracking. Já comprei o equipamento, agora eu tenho que correr com o projeto. Mas você já garantiu a especificação que você precisa para te dar segurança no design, né? Então, eu até já trouxe o Ezequiel para conversar com alunos do GPI FEL, porque essas escolhas elas têm que ser tratadas dentro dessa visão mais ampla, que ele já trouxe um pouquinho aqui dos elementos, agora vai poder entrar um pouquinho mais, né? Em que momento você acha que essa discussão já deve entrar dentro do projeto e que tipo de problema você já passou quando isso aparece tarde demais? Que até puxando o gancho do exemplo que você trouxe agora. Olha, quando a gente comprou a estação de compressão lá, etc., quando a gente entrou, a gente conseguiu trazer algumas otimizações para o projeto. E se a gente entra tarde demais, cara, você está sempre correndo atrás do rabo. O que você tem que fazer é o mínimo para conseguir desembaraçar o negócio e conseguir fazer o feijão com arroz rodar. Não dá para otimizar. Né? E ao mesmo tempo, se tem um grande risco envolvido, muitas vezes nem dá para mitigar isso, porque a decisão já foi tomada lá atrás. Então, da tua experiência, assim, o que você traz em relação a esse timing, né? E quanto tempo demora para fazer um arranjo, por exemplo, de um transporte de um equipamento complexo que venha da Europa, que venha da China, por exemplo, para que você tenha a condição melhor, a melhor condição para que você consiga trabalhar todos os aspectos, né, de risco, de escolha do transporte adequado, né, com quanto tempo antes a gente tem que tratar isso e que situações você viu onde isso funcionou bem, tendo antecedência, ou não funcionou tão bem quanto poderia pelo fato de chegar em cima da hora. Não, perfeito. Você falou aqui dos 3, 4, 5%, e aproveitando o gancho, você vê,
Se você tem uma armazenagem de 0,5%, 0,7%, em alguns casos 1%, em questão de semanas do equipamento parado no terminal, você perdeu a economia e aí você entra numa situação que pode levar meses, ou seja, essa economia pode virar um prejuízo. E falando apenas da questão do orçamento, do valor, né? Tenho dois casos aqui muito interessantes. Um que eu estava participando de uma tomada de preço, de uma licitação, e o contratante disse, olha, provavelmente o fabricante no Japão vai vender equipamento colocado aqui no porto no Brasil, né, que é o famoso CIF, né, Cost, Insurance and Freight. Então, eu preciso que você faça um estudo de viabilidade do costado do navio até o canteiro. E eu falei, olha, eu te agradeço, mas nesse cenário eu não tenho como participar. Se você conseguir reverter para Ex-Works, ou seja, na porta da fábrica, ou reverter para FOB, ótimo, a gente pode participar. Pode parecer um excesso de preciosismo, mas não é. Aqui surgem duas questões, até enquanto você falava, eu estava anotando aqui, surgem duas questões, sim, muito importantes. Quando o contratante, né, a empresa aqui no Brasil, fecha uma aquisição custo e frete, ele passa a ser solidário num eventual sinistro, mas responde. Né? Ou seja, existe um gray zone, existe uma questão aí crítica com relação ao seguro. Então, só por essa questão eu já, né, não aconselho. E segundo, a gente volta à questão da dinâmica no Brasil. Né? Quando a gente assume uma operação Ex-Works ou FOB, quanto antes, 60, 90, 120 dias, também não estou pedindo um ano, né? Não vamos extrapolar, mas 60 dias, 30, 60, 90 dias, é possível que o contratante oriente o agente de carga, e para selecionar o agente de carga, eu sempre recomendo ter no mínimo 3 na hora de tomada de preço, porque não cabe numa planilha. Sabe? Uma operação desse tamanho, né, com todas as repercussões, obviamente a gente vai ter que colocar na planilha, porque é uma questão econômica, financeira, por óbvio. Mas as entrelinhas, elas escondem muitos riscos para quem está contratando. O barato pode sair caro. Certamente o barato vai sair caro. E se ficar caro, olha, tudo bem, porque a gente sabe dos adendos de contrato, renegociações e tudo mais. Mas pode até inviabilizar, porque a gente sempre trata, né? Atraso, estouro do orçamento e o pior dos mundos, que é uma avaria. Porque a avaria, você entra numa situação que, se o equipamento foi feito exclusivamente para o seu projeto, quanto tempo vai levar para que o fabricante disponibilize um novo equipamento nas mesmas condições? Então, é o pior dos mundos. E até aproveitando, como é que funciona nesses casos? Então, você está citando ali, né? Você foi procurado, o cliente já estava negociando já uma questão de entrega aqui no Porto do Brasil, precisava de alguém que pegasse dali para frente. Você comentou em relação à parte de solidariedade também, em alguns casos, e o outro arranjo onde a empresa compradora fica responsável, então, por retirar o equipamento lá no fabricante e trazer ele até aqui. Acontecendo uma avaria no transporte, né? Primeiro, quais são as questões mais críticas? É no embarque ou no desembarque? Ou pode acontecer durante a própria navegação? O que é mais crítico? E nessas diferentes situações, em relação à responsabilidade, como é que fica a questão de quem arca com esse prejuízo se ele acontecer? No caso da entrega no Porto Brasileiro, é uma operação custo e frete. No caso da coleta no pátio do fornecedor ou no embarque, o contratante assume a responsabilidade no porto de embarque de origem, é FOB.
Nesses dois casos, a gente assume o protagonismo e tem todo um checklist, que é um checklist que foi feito com dezenas, centenas, milhares de operações para mitigar a avaria, e isso nos trouxe a avaria zero. Isso é muito importante, afinal de contas, um projeto dessa dimensão, o seguro é apenas um detalhe, né? Obviamente vamos fazer um seguro, por óbvio, mas a integridade do equipamento e o cumprimento do prazo, porque você chega no canteiro com equipamento de 250 toneladas antes do prazo, e aí, o que você faz com esse equipamento? Vai ter que contratar um super guindaste, não ter onde posicionar. O ideal é você já chegar posicionando na base. E isso é possível. Em paralelo, outro ponto que você citou aqui, que é o desembaraço aduaneiro, obviamente existe essa ideia de que, nossa, é um bicho de sete cabeças. Mas não precisa ser. Por quê? Porque o fabricante do equipamento ele vai emitir documentos. E esses documentos são fidedignos com a realidade do equipamento, por óbvio. Mas se forem feitos de forma prévia, que passam por revisão, que são feitos dentro do prazo, são apresentados dentro do prazo, o desembaraço aduaneiro passa a ser apenas mais uma etapa. Né? É diferente de você chegar com equipamento sem ter um aviso prévio, a documentação original emitida sem uma revisão, sem aprovação do próprio despachante ou da própria alfândega. Por quê? Porque o intuito são projetos de interesse, né? São projetos de interesse de infraestrutura. E os players são todos players de primeira linha. Então, é algo para que aconteça no fluxo e, em alguns casos, quanto maior a antecedência, né, é possível até achar terminais alternativos que não tenham essa dificuldade dos armazéns, mas enfim, esse já é um detalhamento para um segundo momento. Legal. E como trabalhar o planejamento para que você possa ter essas operações de embarque e desembarque de maneira segura? Porque você comentou aqui, né, equipamentos de múltiplas toneladas, dimensões diferentes, a gente não está falando de um container, né? Muitas vezes as cargas vêm abertas ou com pouca proteção, pouca no sentido, você não vai ter uma embalagem que proteja um choque significativo ali. Como trabalhar essas operações de maneira bem planejada para garantir o sucesso e para que naquela penúltima etapa crítica, que é você tirar do navio, você acabe não desperdiçando um trabalho de um ano de engenharia, fabricação e transporte daquele importante equipamento. Mais um ponto importante, né? No nosso checklist, no nosso método, que é pesquisa, prevenção e planejamento, nós já falamos aqui das companhias de navegação, falamos da relevância do agente de carga, falamos do despachante aduaneiro, e existe um outro profissional que faz parte de todo esse processo, que por incrível que pareça, 70, 80, 90% dos agentes de carga não contratam esse profissional, e que eu vejo assim como um trabalho preventivo fundamental, que são os Marine Surveyors, ou Warranty Marine Surveyors. São os especialistas que já estiveram muitas vezes embarcados, então tem essa experiência do dia a dia do cais, do dia a dia do porão do navio, do carregamento, enfim, aquela experiência prática de quem está lá diariamente vivendo milhares de situações, né? Eles podem ser contratados, devem ser contratados durante a fabricação do equipamento. Uma vez que o equipamento está pronto para verificar a embalagem para transporte marítimo, né? Pontos de içamento, pontos de amarração, centros de gravidade, são detalhes que fazem toda a diferença. E, por incrível que pareça, 70%, 80% dos agentes de carga não realizam essa contratação. E eu julgo, e por experiência própria, tenho certeza que fazem toda a diferença justamente para manter a integridade, porque a gente já conversou sobre isso, né? Em algum momento, durante a importação dos equipamentos para
uma das etapas da termoelétrica do Ceará. O desafio foi trazer um transformador de 400 toneladas, né, com dimensões 10, 15 metros, 20, 30 metros, o centro de gravidade a 10 metros do chão. E é um equipamento, como você disse, não dá para fazer uma embalagem para ele, né? E eles têm até medidores de impacto, ou seja, não tem margem nenhuma para nenhum tipo de surpresa. E o porto de Pecém é um porto conhecido, é um porto fantástico, super infraestrutura, profissionais de primeira linha. Acontece que existe um fator natural lá, que são os fortes ventos, né? E são ventos constantes. E na época do estudo de viabilidade, ou seja, quanto mais tempo se dá para o agente de carga, mais chances eles têm de apresentar um plano de ação. Nós constatamos essa dificuldade. Os navios são navios de primeiríssima linha, navios com guindaste de 300, 400, 500 toneladas, 800 toneladas, controle automático de lastro, enfim, tripulação super profissional, não cabe nenhuma dúvida com relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, ele chega no destino, ele tem que descarregar e ele tem outros compromissos. Ou seja, não pode ficar eternamente, né? E para você ver o grau de detalhamento, esse é um case muito interessante. Nós, como agente de carga, nós colocamos para o armador essa realidade e ele já estava ciente também, e ele disse, olha, a gente vai fazer a tentativa de descarga com os meios próprios, um guindaste de bordo, a depender com um guindaste móvel no cais. Eu falei, tudo bem, mas com um balanço desse, com uma rolagem dessa, chances existem de uma avaria, né? E a gente não pode correr esse risco. Eles entenderam por bem contar com a alternativa de trazer empurradores, rebocadores de Mucuripe, do porto principal na época, né? Hoje já não é mais, mas na época era, para tirar esse balanço. Então, no primeiro dia estava muito forte o vento, no segundo dia também. Esses navios custam 20, 30, 40 mil dólares por dia, então o armador também chegou no limite. Mas como nós já tínhamos essa cláusula, no terceiro dia ele chamou os 2 rebocadores e foi uma operação fantástica, né? Porque durante algumas horas que o vento deu uma baixada, eles conseguiram tirar o balanço do navio e foi uma operação assim feita com total segurança. Então você vê como que o detalhamento e o trabalho prévio, você não precisa saber tudo, né? É impossível saber tudo, é importante saber contar com quem sabe, né? Com o trabalho dos marine surveyors é fundamental. E, inclusive, em alguns casos, não basta só contratar o seguro. Se ficar comprovado que em algum momento o contratante não cumpriu, enfim, o mínimo que deveria ser cumprido, você pode ter até um seguro contratado, mas a seguradora pode se virar contra você, né? E o relatório dos marine surveyors é fundamental, o trabalho preventivo e o relatório. Olha que interessante, né? Porque você traz a questão do planejamento de uma situação, né? Da gestão de risco dessa operação inteira, a importância dessa previsão de que, poxa, a gente precisa levar em consideração as características locais, isso vai influenciar na operação, isso tem que estar claro para todo mundo. Então, não tem aquela, né, gente, que a gente vê tantas vezes assim, eu não vou esclarecer tanto o escopo, se eu falar de todos os detalhes, o serviço fica mais caro, porque daí o outro lado vai entender a complexidade. É justamente o contrário. Você está se preparando para a situação que você vai enfrentar lá e definindo bem quais são os limites ali seguros para fazer essa operação. O fato de, pelo que você comentou, né, de estar previsto no planejamento e ir para dentro do contrato, imagino que, se isso não tivesse claro, abrir a margem ali para o armador cobrar uma diferença do contratante, porque, poxa, eu estou parado aqui esperando uma condição ideal para descarga, que não está acontecendo nunca. Tudo isso para garantir a precisão da operação e a integridade do equipamento, né? Olha que bacana a importância disso ser previsto previamente, todo o trabalho aí do front-end, né? Antes de você, de fato, contratar e realizar a operação. Legal.
Teve algum container teu que já caiu no mar? Olha, quando se fala em container que cai no mar, a gente logo pensa, né? O embarque on deck, né? Ou seja, naquelas últimas pilhas, e embarque under deck. Quando se trata de carga projeto, a gente sempre procura garantir o embarque under deck. Porque, voltando à questão dos gray zones, aí, das questões duvidosas, muitas vezes a carga que está on deck, dependendo da cláusula que o armador alegue para que a carga caia ao mar, né, você não tem cobertura de seguro. Olha, É. caramba. Quando eu fui buscar pós-graduação em Direito Marítimo, foi uma virada de chave muito grande para mim, né, profissionalmente, porque eu consegui me colocar do outro lado, tanto que não por acaso, que na sequência eu conheci o armador OHT, um armador norueguês especialista em transporte de plataformas de petróleo, e eu já estava no Rio de Janeiro e ele estava procurando um representante comercial, enfim, e eu passei a ser o representante no Brasil, eu passei até a visão do armador, né? Porque quando você é agente de carga, eu acho que existe um paralelo muito grande para quem é o contratante, quem está numa gestão de um projeto, de um grande projeto, né? Quando você está do lado de lá, quando você vira o armador, é aí que você percebe as nuances, né? Por isso que a pesquisa, os 3 P's, né? Pesquisa, prevenção e planejamento tornam a execução assim um detalhe, né? Obviamente que a gente tem planos A, B e C prévios, porque no calor do momento ali não tem para onde, não tem muita margem para onde correr, né? Não dá para improvisar, né? Não dá para improvisar. Então eu sempre procurei fazer os embarques under deck. Essa é mais uma dica que eu deixo aí para o público. E quando um armador ou um agente ele se nega ao underdeck, sem o fato óbvio, né? Porque se você está transportando peças com 50 metros, por exemplo, eu já participei de projetos para os guindastes portuários de Algeciras, que são os maiores guindastes em operação no mundo, com peças 125 metros de comprimento. Olha só. 125 metros de, 125 metros de comprimento. Por óbvio, não existe um porão com 150, uma boca de porão de um navio tão grande. Por óbvio, esses equipamentos tinham que ser transportados no deck do navio. Só que aí é uma outra cláusula, é uma outra abordagem, o grau de consciência é fundamental, e a transferência, agora onde eu queria chegar, né? A transferência de responsabilidade muitas vezes acontece, né? Ah, não, deixa para o agente, não, deixa para o armador, não, isso aí a gente aperta um pouquinho aqui, aperta um pouquinho ali, vai dar certo. Não vai dar certo. Eu já digo que não vai dar certo, porque no direito marítimo internacional, vamos achar as palavras certas aqui. Quem carrega o piano nas costas é a companhia de navegação. Quem está exposto à travessia marítima, à travessia oceânica, que hoje é dada como certa, mas não deixa de ser uma odisseia, né? É algo. O armador pode pegar o mar 7, mar 8, mar 9, tudo pode acontecer, tudo bem. Hoje temos tecnologias para contornar qualquer tipo de situação. Mas sempre vai pender para o lado do armador. Então, entendendo... Ele está assumindo o maior risco, né? Isso. Assim, você comentou a situação dele de sair de um porto, atravessar um oceano e chegar do outro lado, com todos os fatores climáticos, etc., isso, né, tem que ser levado em conta de alguma forma, né? Sim, eu digo, para quem contrata, entender essas dores e poder agregar, vai ter o melhor dos mundos. Né? Esse é o entendimento após o meu entendimento, o meu contato com o direito marítimo internacional. Porque aí você passa a ser um protagonista, você passa a conduzir o processo,
e passa a ser uma vantagem competitiva. De repente, aqueles 3, 4, 5%, né, naquela negociação final, deixa custo e frete, ele vai entregar para a gente. Nem passa pela sua mente, porque você para e pensa, quem está no Japão, quem está na Alemanha, quem está nos Estados Unidos ou quem está na China, tem um outro entendimento da dinâmica portuária. Ele não pode imaginar, ele não consegue conceber que você vai pagar uma armazenagem sobre o valor do equipamento. E se não vier realmente com toda a documentação previamente, trabalho preventivo com o despachante, com a própria alfândega, por que não? É óbvio, né? Com o enquadramento do NCM correto, você vai enfrentar semanas, quiçá meses de armazenagem. E os teus 3, 4, 5% já foram. Eu te perguntei ali em relação, né? Fiz uma provocação aqui do container caindo no mar, porque eu trabalhei muitos anos atrás numa outra consultoria, e aí tinha lá, a gente fazia muitas avaliações de projeto e via a questão do planejamento e tudo mais. E tinha uma situação que tinha acontecido ali no histórico relativamente recente, que um projeto acabou atrasando demais porque o container que trazia um dos equipamentos de processo caiu no mar. E aí, como você comentou, são equipamentos engenheirados, feitos, customizados para aquela operação. Você não tem outro de prateleira, você não consegue. Não, eu faço outro para você em 30 dias. Não existe isso. Né? O projeto acabou atrasando, sei lá, de repente um ano lá ou mais por conta disso. E, e é interessante porque eu conversei aqui no ano passado com o Joseph Brewer Jr., que foi o líder do projeto Sadara, lá, o maior projeto petroquímico da história, um baita episódio, uma grande lição com ele, e ele comentou que ele já teve container com equipamento caindo no mar, e na verdade era desse projeto que lá atrás eu ouvia falar na outra consultoria, aconteceu com ele essa situação, e aí a hora que ele falou ali do giga projeto que ele liderou, tudo era numa escala global muito grande, inclusive na própria escolha do tipo de equipamento que eles iam usar para as várias unidades de processo, que eram 26 unidades de processo, 26 projetos acontecendo ao mesmo tempo, eles tinham que escolher especificações e fornecedores com uma visão muito clara de que se eles concentrassem demais os pedidos, eles iam absorver toda a capacidade global de fornecimento, ou ultrapassar a capacidade global de fornecimento. Então, em muitos casos, na própria engenharia, eles tinham que tomar decisões para poder ampliar ali o set de especificações, no sentido de deixar um mercado mais competitivo quanto possível, porque se eles concentrassem demais, não existia fornecedor no mundo capaz de fornecer naquele prazo a quantidade de equipamentos. Então, as coisas vão cascateando, né? Da onde vem, se o meu fornecedor tem fornecedores dele que têm a capacidade de fornecer os componentes para que ele possa fabricar, e tudo isso vai se somando. Eu sei que você está curtindo esse episódio e ele só é possível graças ao apoio da Steckler Engenharia. A Steckler Engenharia é uma gerenciadora de projetos e obras com atuação nesse segmento há mais de 25 anos. Atua na área de engenharia do proprietário, desde a elaboração do projeto até a execução e conclusão da obra. A Steckler impulsiona empreendimentos com senso de dono e com uma equipe multigeracional altamente adaptável e ágil, que é capaz de trazer inovação e qualidade para todos os tipos de projeto. Conheça mais sobre Steckler Engenharia clicando no link que está na descrição desse episódio. Agora bora lá voltar para a nossa conversa? Você comentou algumas vezes aqui, né, dessas questões de armazenagem, e de fato, muitas vezes na hora da compra, o pessoal se concentra muito no custo específico do equipamento, da ordem de compra, o quanto eu vou pagar para o meu fornecedor, e não vê o total desses custos envolvidos, tanto da parte da logística, uma armazenagem por um erro de informação ou por um erro de programação. Aonde que, pela tua experiência, costumam estar os custos não previstos de maneira mais comum? Assim, o que mais impacta em custos não previstos, em operações não tão bem planejadas? Sem dúvida, quando a gente fala de transporte marítimo e para os projetos maiores já começa a aparecer a questão do chartering, onde você afreta uma viagem
específica para os seus equipamentos, pode ser um chartering total de um navio completo, ou pode ser um chartering parcial. A consequência indireta é o detention ou demurrage do navio, por falta de condições para ou colocar a carga no costado do navio na origem, ou retirar a carga do costado do navio no destino. Esse costuma ser uma entrelinha que começa custando 30, 40, até 50 mil dólares por dia. Olha, pesado, hein? Esse é um grande impacto. Por consequência, falando de heavy lift, de carga-projeto, de grandes equipamentos, é a questão da remoção por linhas de eixo, ou guindastes móveis, ou pórticos, do costado do navio até o destino final. E, naturalmente, para você sair do costado do navio e chegar até o destino final, tem a questão do desembaraço, né? Que uma falha no desembaraço pode repercutir com custos extras de armazenagem, mas pode também, se tiver um NCM, se tiver uma nomenclatura indevida, você pode tomar multas da alfândega. Então, é realmente uma bola de neve com impactos assim incalculáveis, né? Com certeza, né? As coisas vão, como a gente fala, muita coisa em projeto complexo. O problema não é uma coisa não prevista, mas sim o efeito em cascata que isso leva, como até você trouxe agora, né? Porque é uma somatória de custos e atrasos que no final gera um impacto gigantesco. E dentro dessa tua jornada, assim, o que você pode dizer? Qual que foi a operação mais tensa que você já teve e por quê? Né? Onde você acha que tinha mais riscos envolvidos e que tipo de abordagem você teve que tomar? Pelos pesos envolvidos, pelas dimensões, por questões contratuais, os equipamentos portuários que foram fabricados sob licença aqui em Minas Gerais, pela Usiminas, para o maior operador na época, e hoje um dos maiores também, é A.P. Moller, foi uma operação, assim, um desafio enorme, porque foi uma operação ex-works, ou seja, nós realizamos o transporte desde Ipatinga até o canteiro de montagem dos guindastes no porto de Algeciras, no terminal de Algeciras, na Espanha. Um desafio enorme que envolveu todos os modais, modal rodoviário, modal ferroviário e, por óbvio, o modal marítimo do Espírito Santo, do terminal PIU, de Vila Velha até Algeciras. Então, você imagina, peças com 125 metros de comprimento, tendo que ser transportadas dentro de uma cidade para poder chegar até o terminal PIU dentro de Vila Velha. E o que realmente fez toda a diferença foi justamente essa abordagem de pesquisa, prevenção e planejamento, porque você tinha ali desde a escadaria com caixas 200, 300, 500 quilos, 1 tonelada, até o que eles chamam de legs, né, as pernas do guindaste com 125 metros de comprimento, mais de 200 toneladas, sendo transportadas desde Ipatinga até o PIU, para depois ser embarcadas marítima do PIU até Algeciras, e aquele último trecho de onde seria feita a montagem. Então, sem dúvida, essa foi a operação que envolveu mais riscos, mais desafios, mas como foi tudo previamente mitigado e foi feito todo um trabalho preventivo, a operação em si, por mais que tenha exigido assim tenha sido desgastante, mas foi um grande sucesso concluir a entrega de mais de 10 mil toneladas, mais de 35 metros cúbicos de equipamentos, dentro do prazo, sem avarias e dentro do orçamento. Por quê? Como agente de carga, a gente conseguiu estabelecer uma parceria com o contratante
da montagem na Espanha. Então, esse trabalho lado a lado traz muitos ganhos e ajuda a mitigar todos esses riscos. Vou te citar um risco, por exemplo. No desembarque, os navios tinham um guindaste próprio, navios com guindaste de 200, 300, 400, 500 toneladas. Mas existia um subcontratante no destino que ele tinha os guindastes de terra para fazer a remoção e fazer a montagem. Então, obviamente, existia um conflito de interesses, né? Quando eu estava lá na Espanha para acertar, direcionar o desembarque, ele me disse, olha, você pode descarregar aqui no cais, que depois eu faço a remoção desses 500 metros, porque era do cais era uma distância muito pequena, depois o guindaste voltava a subir trilhos, né, para o costado do cais. Eu falei, não, tudo bem, mas será que não existe aqui uma duplicidade? Ele falou, não, tudo bem, existe uma duplicidade, mas aí eu vejo com um contratante se eu preciso fazer uma ordem de serviço extra, né? Eu falei, pô, Olha, mas aí fica difícil, né? A gente conseguiu chegar num acordo, ele falou, tudo bem, Ezequiel, tudo bem, vamos fazer o seguinte, eu disponibilizo os guindastes, você não precisa usar os guindastes de bordo, eu já faço a remoção de bordo do deck, porque são peças que já estão no deck, para o local e a gente consegue chegar num ponto de equilíbrio, não corre o risco de ter nenhum tipo de detention, demurrage por navio, né? Que naturalmente seria repassado para o contratante, e a gente chega num ponto de equilíbrio aqui sem nenhum custo extra também para o contratante e agiliza o processo. São esses detalhes, né, do caso a caso, porque cada carga projeto é única, e esse foi o terceiro embarque de 6 embarques. Né? É o que eu digo sempre, né, para os meus mentorados, que geralmente vem do full container, que é um padrão, uma coisa assim. Mesmo full container, fica a dica, sempre under deck, né? é. Não vamos deixar on deck, não vamos deixar exposto aí a uma fatalidade, né? Acontece. O remédio é under deck. Mas é o que eu digo para os meus mentorados, falo, gente, olha, cada caso é um caso, a gente não pode se precipitar, tá? Tem que tomar muito cuidado com a urgência, porque uma urgência vira uma emergência e uma emergência vira um sinistro. O nosso índice de avarias é zero, a gente tem que batalhar essa bandeira, temos que segurar essa bandeira, vamos mitigar. E para quem contrata também, transferir o risco não existe. Para o transporte marítimo, se você transferir o risco, provavelmente é aquela história do elástico, né? Se você puxar muito o elástico vai voltar e vai te machucar. Sempre que a gente tenta em projeto jogar o risco para o outro lado e achar que está tudo garantido, e isso é uma desculpa para não planejar e para não fazer, sempre dá ruim, né? E como é que você vê, assim, recentemente o mercado, a gente pensa numa certa estabilidade, mas na verdade isso nunca acontece. A gente teve um tempo atrás um navio que ficou atravessado no canal de Suez lá, e embaralhou a vida de todo mundo. Questões geopolíticas, guerra na Ucrânia, agora guerra no Oriente Médio, tudo isso mexe com essas questões, aumenta risco, retém navios, né, aumenta o custo. Como é que você tem visto a complexidade desse mercado que realmente lida com questões globais o dia inteiro e está sujeito a esse tipo de situação? Eu costumo dizer que na área de projetos, nós estamos sempre navegando num mar azul, oceano azul, né? Apesar dos riscos globais, alta de petróleo, fecha um canal aqui, existe um conflito lá, mas como estamos lidando com projetos de infraestrutura, e ainda mais no Brasil, né, o Brasil que está vivendo um momento assim único, com novos projetos de geração eólica offshore, data centers, hidrogênio verde, mineração, terras raras, e tudo isso aqui demanda novos equipamentos, né, guindastes cada vez maiores, e tudo isso demanda mais infraestrutura portuária, e tudo isso demanda mais logística. Eu vejo assim
grandes oportunidades, né, para quem estiver capacitado, uma demanda sustentável nos próximos 10, 15 anos. E para o lado das companhias de navegação, cada vez mais inovações tecnológicas, cada vez mais capacidade, cada vez mais navios. E eu vejo que é um setor que o quadrante, essa questão da inteligência artificial, ela vem para ajudar, mas não vai ter um impacto como eu vejo em outras áreas que vem realmente para mudar. Então, os profissionais que se especializam, que buscam certificações e qualificações, têm aí um horizonte muito promissor, inclusive nos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos está investindo muito em infraestrutura, né? com, essa, É. com essa questão, essa nova dinâmica com a China. Os Estados Unidos está correndo atrás e tem investimentos bilionários em infraestrutura. Né? Então eu vejo grandes oportunidades. Excelente. Olha o conselho que o Ezequiel está dando aqui, hein, pessoal? Faltam profissionais nessa área que mergulhem de cabeça e se especializem nessa dinâmica tão importante para todo projeto de maior porte, todo projeto que precisa de de um transporte marítimo internacional. É super comum no nosso dia a dia trabalhar com equipamentos vindo de fora e a gente está vendo aqui que isso não é uma coisa tão trivial quanto parece. E olha a quantidade de riscos que são envolvidos nesse tipo de operação. Eu não preciso necessariamente lidar com um super equipamento. O Ezequiel mesmo comentou aqui, né? Se você vem com um equipamento ali que sofre qualquer tipo de avaria, mesmo que não afete diretamente o equipamento, você sempre vai ter um conflito ali com o fornecedor que pode querer se eximir de uma garantia. A questão do seguro, que é tão importante como o seguro de obra, que se você não especifica exatamente de maneira correta e completa aquilo que você está cobrindo, quais são os limites de responsabilidade, depois, num eventual sinistro, você pode se ver sem cobertura, acho que muita gente já deve até ter passado por isso. Então, quantos detalhes precisam ser bem cuidados, e o Ezequiel está trazendo a necessidade de mercado para que isso, para que essas operações, né, no momento que nós estamos vivendo hoje, de muitos projetos aqui no nosso país, possam ser cobertos por profissionais aí que tenham essas habilidades, esses skills. E eu sei também, Ezequiel, que você tem aí, eu comentei no início, né, trabalhado também numa jornada de ajudar profissionais, tanto com capacitação, como também com mentoria, né, acompanhando, fazendo junto, para justamente suprir esse gap de conhecimento no mercado, uma vez que você traz a experiência de tantos projetos, tantas operações complexas. Então, queria que você comentasse um pouquinho aqui e comentasse onde é que as pessoas podem te achar. De qualquer maneira, eu vou deixar o teu perfil aqui, o link na descrição do episódio, mas comenta um pouquinho o que te levou a ir para o mercado, não só prestando esse serviço que você já vem fazendo há tantos anos, mas enxergando a necessidade de formar novos profissionais, que te levou a passar também para essa área de formação e o que os profissionais podem esperar nessa jornada. É muito interessante porque ah, depois de fazer a minha pós em Direito Marítimo, passei a representar o armador norueguês OHT e eles me apresentaram para um conglomerado chinês, americano, que é a Wison, que é um dos maiores conglomerados petroquímicos, refinarias, estaleiros, EPCistas, né? Fiz alguns negócios aqui no Brasil também. E eu comecei a perceber, isso mais ou menos uns 10 anos atrás, como o digital tava crescendo, né? E como que eu poderia retribuir e continuar com a carga projeto, né? Porque a carga projeto é fascinante, né? É um desafio incrível, né? Você participar desde um estudo de viabilidade até a conclusão e perceber como impacta com, com um impacto enorme na economia, né? E eu percebi que existia esse gap de conhecimento para a carga projeto, estava tendo uma mudança geracional e através do digital eu poderia contribuir nesse sentido da qualificação. Assim surgiu
o cargaprojeto.com.br, né, onde nós oferecemos desde o material gravado até a mentoria individual ao vivo comigo, e perceber essa busca e essa mudança e esse protagonismo é fantástico, tem sido fantástico, e eu agradeço a você, Choma, que tem acompanhado, né, desde o início, e é uma grande oportunidade de falar com o seu público. Todos podem contar comigo nesse sentido. Tudo que eu puder contribuir, podem contar comigo. Ah, maravilha. Eu faço questão de trazer esse assunto aqui para dentro do canal. Como comentei, também já tive a oportunidade de levar você para falar com os alunos lá do GPI FEL. Esse material está lá dentro da suíte do GPI FEL, porque é mais um item que entra dentro do planejamento do projeto, que precisa ser tratado desde muito cedo para que as coisas sejam direcionadas para o melhor interesse da empresa. Qual que é o melhor equipamento, na melhor localização, uma operação de menor risco, que vai cumprir a função dentro do projeto e que eu tenha segurança de conseguir especificar bem, conseguir comprar, conseguir transportar e conseguir instalar esse equipamento para botar ele para funcionar dentro da minha planta, porque no final das contas é isso que importa. É isso. Então, né, a partir do nosso contato, eu quis muito trazer esse conteúdo também para os profissionais aqui que são ouvintes do Capital Projects Podcast, porque é um fator que às vezes muitas pessoas provavelmente dão como já certos, já dados dentro do projeto. Ah, não, tem o pessoal lá de suprimentos que está cuidando, aí tem o pessoal que cuida de importação, aí eu contrato alguém para fazer o despacho na aduana, e às vezes não se atentam dos riscos envolvidos, da complexidade de uma operação de um porte um pouco maior, e que tudo, como você falou, acho que desde do teu primeiro comentário, né? Você fazer todo esse esforço e ter uma avaria no final, poxa, você joga para trás uma boa parte do trabalho que foi feito e teu projeto pode ficar ali parado esperando até que isso seja resolvido para que, de fato, o equipamento entre em operação. Então, acho que é um assunto que tem extrema sinergia, né? Está dentro de projetos, carga projeto, está dentro de projeto. Então, acho que é um assunto extremamente pertinente aqui dentro do canal. Te agradeço muito poder dividir com a gente esses fatores que são tão importantes dentro da complexidade dessa operação, para que o nosso público esteja mais atento numa próxima oportunidade, quando precisar de algum equipamento importado, de alguma operação de maior porte. Lembrar aqui desse papo, voltar nele, escutar de novo e encaminhar para o pessoal de suprimentos, encaminhar para o pessoal do jurídico, encaminhar para o pessoal que cuida de despacho ou de alfândega, para que você se cerque dos principais riscos aí dentro dessas operações. Então, Ezequiel, muito obrigado por você poder dividir aqui conosco um pouco da sua experiência com o público do Capital Projects Podcast. Show, mais uma vez obrigado, pode contar comigo sempre. Maravilha. Olha só, pessoal, então quantas dicas valiosas para a gente prevenir riscos, pensar nessas operações com um tempo adequado para que a gente tome as melhores decisões e prepare bem essas operações críticas para que os riscos sejam mitigados e os equipamentos cheguem ali inteiros e cumprindo sua função dentro do canteiro. O Ezequiel trouxe várias dicas, e isso não é à toa, né? Ele falou tanto da questão do planejamento, que ele tem todo esse histórico de ter trabalhado já com centenas de projetos, com várias operações e com zero de sinistros, né? Zero avarias. Então, isso é possível quando a gente trabalha de maneira, vamos dizer assim, mais robusta, né? Mais detalhada, enxergando as nuances ali de cada processo, prevenindo os principais problemas e trabalhando com profissionais e com empresas que de fato têm a capacidade, dada aquela complexidade da operação, né? A gente fica tão focado em eficiência de custo, pensando só no menor preço, que acaba depois criando outros problemas muito grandes, que são naturalmente maiores do que aquilo que você estava tentando economizar. Então, espero que você tenha curtido esse papo aqui, tanto quanto eu. A gente conseguiu tocar uma parte só de um universo tão fascinante que tem tantas variáveis, mas já trazendo aqui pontos tão importantes dentro da gestão de projetos. Eu agradeço você que acompanhou até aqui. Quero agradecer também os membros do nosso canal que contribuem todos os meses lá através do Catarse. Nós temos planos a partir de R$ 5 por mês e você ajuda a manter o Capital Projects Podcast no ar. E quem também ajuda a manter o Capital Projects Podcast no ar é a Steckler Engenharia, parceira aqui do nosso canal,
que todo mês aqui está conosco em todos os episódios, contribuindo para que a gente possa seguir aí com a vida cada vez mais longa. Já passamos dos 5 anos, eu continuo devendo, estou falando todo episódio isso aqui, né? Continuo devendo episódio comemorativo de aniversário, mas é por uma questão de agenda, mas os episódios estão indo ao ar, a gente mantém aí a frequência do nosso canal para não deixar o nosso público sem conteúdo. E se você tem alguma ideia de conteúdo, alguma sugestão, também manda uma mensagem para mim e pelo LinkedIn, pelo Instagram ou por e-mail. E eu vou adorar saber as suas sugestões para a gente trazer também mais conteúdo de qualidade aqui para o Capital Projects Podcast. Também lembrando que está no ar a série Showmaflix, que são episódios mais curtos ali, uma capacitação mais leve, mas que aborda questões super importantes da gestão de projetos e da metodologia FEL. Nós temos dois episódios no ar, o Eurotúnel e a Fordlândia, onde eu abordo os aspectos importantes de cada um desses projetos, os resultados que foram atingidos e o que faltou ser feito para que os resultados planejados realmente se materializassem. Então, os problemas que esses projetos passaram e o que deixou de ser feito lá nas fases de FEL, que pode ter levado, então, a esses problemas. Então, a gente consegue aprender de maneira leve, pegando projetos icônicos aí da nossa história e assim ir aumentando a nossa caixa de ferramentas dentro da gestão de projetos. Eu vou deixar o link aqui também na descrição, lá para a página onde você encontra mais informações, tá certo? Eu espero você num próximo episódio aqui do Capital Projects Podcast. Vamos juntos?